dê o like. O planeta depende disso. Né, no Krampus. Tipo, acho que o que mais tem é barriga, talvez. Mas assim, tem muita barriga que é realmente a coisa, tipo, de cada personagem ali que tá sendo criado e tá sendo interpretado pelos jogadores, de fazer merda pra ver o que vai acontecer, né? Eu sei que o Sescon, ele tem esse lance, sabe? O Sescon, quando ele joga uma parada dessa, tipo RPG, tanto é que ele fez isso na primeira partida e fez também na partida que foi gravada e editada do Krampus, que ele quer zoar. Então ele, tipo assim, ele toma as decisões mais absurdas do mundo. Talvez se ele fosse jogar sério, ele não ia querer colocar o corpo do velho na churrasqueira, entendeu? Mas quando ele tá na partida, ele quer meter esse louco, sabe? Ih, mas a ideia não foi minha, cara, foi do Bruno. Não, mas tu e o Bruno são dois merdeiros nesse caso. Não, eu queria apagar os policiais, isso sim, isso sim. Então. Inclusive, é aí que eu ia chegar. Porque então, eu tinha um capítulo bonito, a coisa ia andar, sabe? E aí tava tudo sob controle. Tudo sob controle. Tava tudo certo. Até o momento em que os filhos da mãe decidem chegar no sótão e falar: não vamos ligar pra polícia. Vamos resolver isso em família. Por que não se ligaria pra polícia? Uma pessoa morreu. Ela morreu. Pô, fudeu legal. Essa é a hora que o mestre, que tem toda aquela história, o Nico comentou, vários capítulos desenhados, né? Todo o pensamento de como é que essa história ia progredir. É o momento que o mestre coloca as duas mãos na cabeça e pensa: como é que eu faço agora? Cara, eu vou dizer uma coisa, tá? Depois que eu e o Miguel começamos a ouvir o Krampus, e a gente ouviu esse podcast, tipo assim, 7 vezes cada um, entendeu? E cada vez eram 4, 5 horas, porque além de escutar ele, a gente tinha que listar alterações. A primeira leva que a gente mandou de alterações, eu acho que tinha umas 16 páginas, tá? De alterações. E era só, tipo assim, a gente falando: não, vamos só ver o básico agora, e mais pra frente a gente vê outras coisas. Então, foi só 16. Corta isso, bota aquilo, pá. E assim foi indo, e a gente perdeu muitas horas. E quanto mais a gente ouvia, mais claro ficava que o Nico salvou essa parada, velho. Tu foi muito bem, cara, porque tinha tudo pra dar errado em vários momentos. Tinha vários momentos em que a gente cagava a aventura. E tu, com esse teu jogo de cintura, tu rebolava, cara. Rebolava que nem a Anitta. Ah, que gostoso. Eu sou viciada em rebolar. Ai, que delícia! Eu sei que tu quer lamber essa pica do Nico de uma maneira incrível. Eu nunca vi uma chupação de bola tão grande. Que isso, cara. Muito. Mas, assim, eu quero só ser o advogado do diabo, no caso do diabo, a gente como jogador. Porque, assim, teoricamente, as partidas de RPG, elas são meio isso, né? Não é que eu não quero invalidar a habilidade do Nico. Eu acho que ele mandou bem pra caralho. Mas, tipo assim, geralmente é o que acontece, né? Os jogadores, eles fodem a partida, né? É o padrão, né? É o clássico meme do jogador estragar a campanha, né? Mas, querendo ou não, é o jogador que escreve a história, né? A gente tá lá, eu costumo, quando eu escrevo campanhas mais genéricas pros meus jogadores e tal, a gente cria alguns pilares na história, né? Tipo, eu gostaria que acontecesse isso aqui é um fato desse mundo, né? Tu construi muito mais o mundo do que a aventura, né? Só que no nosso caso, a gente tinha uma história que ela tinha que mais ou menos ser seguida, né? A gente tinha alguns pontos e não foi o que aconteceu, né? A gente perdeu a história inteira e aí a grande revelação que eu ia fazer no podcast é: do momento em que os policiais chegaram em casa até o final do podcast, é tudo improviso. É 100% improviso. Ô, louco, bicho. Eu desisti, Não. eu fechei meus arquivos. A igreja. A igreja não existia igreja, não existia padre. Meu Deus. Não existia nada. Aquilo é tudo improviso. Dos policiais pra frente, eu só consegui puxar alguns elementos de volta. A ideia do espeto de ouro já tava escrita. Tinha algumas ideias que já estavam construídas. Tinha alguns elementos. Eu queria que vocês passassem por um sonho, porque a ideia era trazer elementos de filme trash, né, de terror. Então eu queria muito que tivesse esse elemento do era tudo um sonho, né? Porque eu acho isso escrotíssimo, né? Então eu achei maravilhoso a gente colocar isso. A parte do espeto, porque, né, esse tipo de coisa, assim, já tava na minha cabeça. Aliás, só um detalhe que nem antes o Léo até comentou, né? Assim, o Nico, que ele é o cara que engenhou a história inteira, né? E toda essa parada de improviso, ele matando no peito o que vai acontecer. Mas algumas coisas que alguém deve ter pegado, por exemplo, o negócio da Schnauzer, o negócio do Krander, Pustovaldo ser Krampus, essas piadas até com sonho e tal, a gente meio que passou vários tópicos pro Nico antes de coisas que seriam interessantes, piadas do Pee-wee, o próprio dedo no cu, falando meu ouro, onde o Nico colocou essa ideia, ficou muito foda, tipo assim, foi improviso dele, mas essa diretriz de alguns memes do universo do Pee-wee também que já tinha isso aí, né, Nico? Quando vocês me convidaram, né, pra gravar e tal, inclusive agradecer o convite de novo, né, fiquei muito feliz. Deixa eu chupar teu pau depois. Ai, deixa, Leonardo. Chupou a rola mais de 1 hora. A gente tá muito querido um com o outro.
outro, assim, eu tô sentindo uma conexão foda. Não, o Léo que é pique e não tá sabendo pedir, né? Não, eu pedi agora. Ele pediu, né? Ele literalmente acabou de pedir. Agora ele literalmente conseguiu pedir, né? Quero pau! Quero pica! Ah, mas cara, é que eu realmente fiquei muito feliz, né? E eu fico feliz de ter ficado bom, porque, pra quem não sabe, eu sou amigo do Miguel, né? Essa é a conexão que eu tenho com os guris. Não sabia. Ah, eu te conheço, né? Tu é meu conhecido. Colega, a gente é colega, né? Amigo é muito forte, né? A gente sai. Inclusive, tem esse hate, né, da minha namorada e da ex do Miguel, que eu e o Miguel temos data fixa pra sair junto, né? Então, tem esse hate nosso, mas a amiga... Quinta-feira é nosso dia, né? Ele tem mesmo, tá? Meu Deus do céu. Ô, louco, bicho. Ela acabou de chegar. Ela entrou na porta. Ah, quem que falou? Foi a minha ex ou foi a tua? Não, a minha não é isso, né? Antes que seja. Mas enfim, daí, quando os guris convidaram, eu fiquei tipo, eu vou ir lá, mas eu nunca gravei um podcast de RPG, né? Eu jogo RPG há 12, 13 anos. Mas... Aliás, tu já gravou algum podcast na tua vida? Eu fui convidado pra gravar um podcast de cerveja há uns 3 anos atrás. Mas não. Tá. Tirando isso, não. Mas, então, tipo, pra mim era uma pressão enorme de, tipo, vai ficar uma merda inacreditável e a culpa vai ser toda minha. Bom, se ficasse ruim, a culpa seria tua. Já que ficou bom, a culpa também é tua, né? Ufa. Então, eu fico feliz que ficou bom. Mas, pra não perder o fato da gente ter feito essa parte toda improvisada do Piuí, né, das referências do Piuí, eu pedi pra uma galera que eu sei que é muito fã do Piuí quais referências não podiam faltar. E o Miguel, o Léo, o Sescon e o Bruno mandaram algumas que eles também acham, né? Então a gente tinha umas referências dos fãs, umas referências dos guris, e aí eu tentei trabalhar todas elas, assim. Eu olhei bastante vídeos de vocês, a Saga Krampus, eu olhei acho que umas 15, 20 vezes, sei lá. Nossa, foi coitado. Infernal, mas eu olhei várias vezes. Foi muito péssimo, cara. Foi muito péssimo. Sescon, tu também assistiu? A Krampus? Não, claro que não. Não, assim, ó, vamos ser sinceros que o Sescon não vê mais vídeos do Piuí, mas tem um bom tempo isso aí, tem uma cara de tempo, né? Não faz tempo não, cara. Mentira tua, porque eu assisti essa semana aí que vocês lançaram a Bruxa de Bré. De Bré. Debré. A Bruxa de Bré. Mas, cara, basicamente, então a gente pegou essas ideias e tal. Eu tirava ideias de vocês também. Os jogadores lançam alguma coisa e a gente tenta deixar de gancho pra usar depois, né? Aconteceu algumas vezes durante o podcast, várias até, inclusive, tipo a ideia de vocês de ir pra igreja, né? Eu tive que criar uma igreja. A ideia não era minha. Se o podcast tivesse sido liderado só por mim, não teria igreja. Nunca teria acontecido nada daquele lugar. Aliás, quando chega na igreja, tem essa parte que eu acho muito engraçada, que até não dá pra entender muito bem porque a gente ri, mas na gravação a gente riu pra cacete, que a gente chega lá e tem uma... A gente quer achar o endereço do padre, né? A da caixa, ela ficou tem curta, uma caixa. né? Ela ficou aí, curta. tipo, daí o que tem na caixa? Tem o endereço do padre. Daí o que tem na caixa? Nada. Em cima da caixa tinha um endereço. E em cima escrito assim: Frei Jaime. Aqui é o endereço do padre. Boa, tio. Vamos lá entregar pra ele isso aí. A gente pode abrir a caixa pra ver o que tinha? Ela tá aberta. Então eu vou investigar a caixa. É uma caixa. O que tem dentro da caixa? Nada. É só um pacote, né? O pior é que eu percebi que na edição ela ficou curta, né? Mas eu me lembro de ter rido muito no dia quando aconteceu a situação. Porque, tipo, era só o endereço mesmo, daí tu manda um nada. Cara, é que eu precisava que vocês fossem até o padre, né? De alguma maneira vocês tinham que ir até o padre, então eu precisava entregar o endereço pra vocês de uma maneira muito fácil, né? Senão vocês iam se distrair e fazer uma outra merda infinita. A gente é meio retardado, né? Tem isso, né? Inclusive um negócio que me ocorreu, assim, que foi uma ideia, tipo, que agora que eu escutei o podcast pronto e tal, e, tipo, ficou melhor do que eu imaginava, foi tipo assim, vocês falaram, nós vamos pra igreja, e a gente tinha conversado sobre os guris convidados do podcast fazerem algumas das vozes, né? E daí, tipo assim, a gente tava indo pra igreja, e eu falei, cara, o padre é o Lucas. E a ideia do padre, claro, tirando as piadinhas ridículas, né? Mas o personagem eu na hora pensava assim, o Lucas vai ficar da hora falando isso, assim. Foi tipo... Tá, peraí, piadinhas ridículas, tu achou que daí não combinava com o Lucas? Não, mas as piadinhas de vocês, né? Sobre o padre. Entendi. Né? Vou defender o Lucas, né? Antes que sobre pra ele, né? É, porque a gente até tinha comentado isso, né? Antes de a gente gravar de fato. Seria massa ter a participação de alguns amigos nossos e tal. Mas, tipo assim, que a gente não ia ter como colocar eles em loco ali pra gravar. Porque é outra ideia de merda que a gente teve, que foi de gravar todo mundo no mesmo lugar, né? Depois a gente fala melhor porque essa ideia foi ruim. Mas, tipo assim, não tinha como trazer o Lucas de Brasília pra gravar o padre, né? Então a gente só comentou isso e daí depois só aproveitou essa ideia. Tipo assim, tu entendeu que o padre seria um bom personagem pro Lucas
vez interpretar, né? Foi bem isso aí, assim, tipo, na hora, na minha cabeça, tipo, se rolar depois alguém dublar e tal, ia ser muito legal se o Lucas fizesse essa voz. E, tipo, ele fez e eu acho que ficou da hora pra caramba. O Marcelo, como policial, também ficou bem legal. Acho que, tipo, foi bem bacana, assim, acho que foi... E aí, galera, aqui é o Bruno, podcast 2 na Lona, podcast mais porradeiro da internet. Tô aqui pra relatar como foi que eu construí esse belíssimo personagem chamado Tio Bud. O Tio Bud, né, tem o nome de Bud Spencer, mas seu nome original é Carlos Montaltino. Ele foi inspirado no falecido Bud Spencer, né, astro dos anos 80, junto com Terence Hill, fazendo aqueles filmes de ação pastelão com comédia. E além dele, né, fisicamente foi muito inspirado nele, né, o gordinho de regata que dá os munaios com 3 dedos na mão, mas muito dele foi inspirado no que eu vivi, né, na minha tenra e suculenta juventude, com os meus tios e meu pai e todos os outros tios de churrasco que existem por aí, né, que honram essa profissão, né. Hoje em dia, meu pai, depois dele se aposentar, ele trabalhou 25 anos no ramo da informática, depois que ele se aposentou, ele virou assador profissional, coisa que ele fazia só no fim de semana, e agora ele tornou um assador freelance. Isso sempre foi o desejo, o sonho da vida dele. Quando ele conseguiu fazer isso, ele se sentiu realizado. E uma coisa que ele faz, assim, sempre pra entreter, né? Porque assar, tu precisa ter um bom humor, assim, pra coordenar uma equipe de garçons e etc. Meu pai tá acostumado a assar 200 espetos num fim de semana. E aí ele precisa de um bom humor, assim, né? Pra descontrair a galera. Então ele é um repertório de jargões e piadas sem graça, né? Além disso, né? Ele é minha referência pra lidar com situações inesperadas, como, por exemplo, como eu vou abrir a porta de uma igreja? Vamos derrubar, em vez de bater ou ver se tem alguém por perto e sair no pontapé, né? Então, as inspirações para a construção do Tio Bud foram meu pai, meu tio e todos os outros tios de churrasco que existem por aí. O sotaque, ele veio da galera da colônia aqui, da região serrana do Rio Grande do Sul, né? Que tem esse ere puxado, maré carechada de repolho roxo, uma voz mais anasalada, né? Que é muito característico. E nos meus fins de semana, quando a gente ia na casa da minha avó fazer churrasco, sempre tinha um vizinho com a voz assim, que era o loroteiro da turma, né? Porque no churrasco sempre tem o assador e o cara que fica dando pitaco furado. Então o cara do pitaco furado tinha essa voz mais, que a gente chama de voz de gringo, né? De colono. E essa foi a inspiração para a criação do Tio Bud. Quanto à parte técnica, mecânica do jogo, eu sempre fui um apreciador do jogo de mesa, né? Eu comecei a jogar quando eu tinha uns 8, 9 anos, na segunda edição de Dungeons and Dragons, que era conhecida como AD&D. Eu joguei durante uns 2 anos com uns amigos, até que a campanha se encerrou e eu passei um tempo avulso. E depois, quando eu tinha, sei lá, uns 13 para 14 anos, o meu vizinho de prédio comprou os livros e convidou para jogar. Daí, na terceira edição de Dungeons and Dragons, eu disse, olha, interessante, já joguei um negócio parecido. E aí, essa foi uma campanha que durou uns 8 anos, né? Fizemos personagens épicos, passando do nível 20, com classe de prestígio, tudo que pode imaginar de deixar um personagem bufado, a gente fez isso. E sempre gostei muito de jogar, eu gosto de interpretar esses papéis, assim, né? É um momento que eu me sinto livre pra poder fazer piada sem graça e terceirizar a culpa, porque afinal não sou eu falando, é meu personagem. E também é sempre bom estragar a aventura do mestre, né? O Nico deve ter ficado muito feliz quando eu dei a ideia da gente tentar incinerar o corpo do tio e todas essas paradas. Do tio não, né? Do vô. E enfim, é uma prática que é muito legal, né? Jogar RPG é sempre bom. E isso, falando agora palestrinha, estimula muito o raciocínio e a flexibilidade de tomar decisão, assim, né? Por tu não seguir um roteiro pré-estabelecido, tu tem que lidar com o imprevisto e também com a sorte, né? Porque a sorte está nos dados. E exceto o Leonardo, né? Que é um 0 à esquerda nos dados, todo mundo tem sorte no jogo, ou azar no jogo, né? No caso, o Leonardo só tem azar no jogo. E isso é muito legal, sabe? Porque às vezes tu tá preparando pra fazer um feito épico, tu vai lá, rola um 1 no dado, dá um erro crítico, e tu fode teu personagem por uma besteira, tipo tentando dar uma estrelinha, depois derrubar a porta, né? Miguel, Léo e companhia. E, enfim, foi muito legal essa aventura. O meu personagem favorito foi Steve As de Gaivota. Adoro como o Sescon traz as referências dele em cada uma das situações. E fora isso, né, a concepção dos personagens que ele desenhou ali, o Steve As de Gaivotas com o careca cabeludo, é muito engraçado. Eu
conseguia ver ele jogando, assim, né? Imaginando as cenas com base nesse concept art. Enfim, eu vou fazer mais um merchan aqui do podcast mais porradeiro da internet, que é o 2 na Lona, né? Sigam lá, sigam eu, o Zacaria, e escutem lá os episódios, os guris do Piuí participam, e vamos gravar ali um especial Porradaria da Fantasia. Estejam convidados todos esses que estão aqui na mesa. Agora rola o dado aí, editor.